Meus queridos, a paz do Senhor. Colhendo um ensejo nesta posição, quero que você abra sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo a Filemon, antes de Hebreus. Enquanto os irmãos encontram o texto, a minha saudação ao pastor presidente desta igreja, pastor Leandro, juntamente com a sua muito digna esposa. É um prazer estar aqui convosco neste fim de semana, pastor. Obrigado pelo convite. Me senti muito honrado de estar aqui. Pastor Argemiro, é uma alegria imensurável vê-lo, juntamente com a sua muito digna esposa. É um prazer tê-lo conosco aqui. O senhor é daqui, né? É pastor de honra desta igreja, mas é uma alegria, pastor, ver o senhor. Deus abençoe. Na pessoa dos pastores aqui, minha saudação aos obreiros, a todos vocês. Também mencionar aqui, filho de um grande amigo meu, filho do pastor Leandro. Deus abençoe. É uma alegria viver aqui, né? Eu disse para ele que ele deu um susto em nós estávamos vindo de Erechim, e recebemos a notícia que ele estava hospitalizado para fazer uma cirurgia. E o pastor Leandro ficou muito nervoso, mas graças a Deus deu tudo bem. É uma alegria. Queridos, vamos falar hoje sobre a prática da integração. Então eu quero que você leia comigo Filemon 1 e o versículo 10. Diz assim o texto: peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Você pode tomar o seu assento. Obrigado em compartilhar comigo. Queridos irmãos, falaremos sobre... Ontem nós falamos o que é discipulado e suas estratégias, né? Hoje vamos falar sobre a importância da integração. Eu acho que ali tem que voltar não estou conseguindo voltar aqui pelo aparelho aqui. De repente, isso pode voltar em cima ali. Aí, meu querido, a importância da integração, que é um fator muito interessante na questão do discipulado também, que é a integração. Ontem eu ainda falei que eu vim de uma igreja muito conservadora, pastor Gemiro, Cuiabá, pastor Sebastião Rodrigues, o senhor conheceu ele. É uma igreja muito conservadora, onde, na minha época lá, os irmãos tinham o seu lado para sentar, as irmãs tinham o seu lado para sentar, não podia o casal sentar junto. Lá tinha essa regra lá, e isso levou à perca de muitas pessoas que não eram crentes, porque a pessoa que não é crente, ela não entendia, queria sentar com a família e chegava lá. E uma igreja de muito difícil relacionamento com pessoas e muito fechada. A gente veio de um ensinamento que uma cara fechada era sinônimo de santidade. Não é isso. Não, o crente é um ser alegre. Primeiro, porque ele tem o nome escrito no céu. Segundo, ele sabe para onde vai, tem uma eternidade garantida, né? Então temos que ser felizes, né? E a integração, ela faz parte disso. Eu ainda brinquei com o nosso querido irmão da portaria ontem, ele não está aí, né? Brinquei com ele. Ele me recebeu tão bem ontem ali na porta que eu fiquei constrangido. E mais uma vez eu quero dar os parabéns ao pastor Leandro, porque a integração, ela começa na porta. Tem 2 porteiros lá. Vocês são casados? Não? Solteiro? Está no Salmo 70? Apressa-te, Senhor.
Então, mas o porteiro ele tem que ser a relação pública da igreja. Por quê? Porque o porteiro ele é o maior integrador da igreja. Para o discipulado é o porteiro. É ele que recebe todas as pessoas na porta. E se o porteiro tiver uma cara de policial de presídio, né? Não, você é livre e está aqui em um lugar de liberdade, então você tem que estar com um sorriso abençoado no rosto, na porta, para atender as pessoas que serão recebidas ali. Até mesmo os irmãos que chegam. O porteiro ele é o primeiro contato com qualquer visitante que entra ali. É ele. Então, para isso, a importância da integração, ela começa na porta. Ainda ontem falei que o discipulado não pode ser algo que se bota no canto da igreja, ele é o centro da igreja, e é um departamento da igreja, com tesoureiro, secretário, secretaria e tudo. Então, o que acontece? Lá em São Jerônimo, eu estou falando de lá, lá nós temos os porteiros e temos os secretários do discipulado. Quem anota o nome lá não é os porteiros, é o secretário do discipulado, é eles que anotam o nome. Nós temos um sistema de cadastro, mas temos também uma ficha que nós adotamos para anotar o nome, para que depois a secretária nossa, ela preencha esse cadastro, né, e tem ali, né, isso salvo no sistema. Mas o primeiro ponto ao receber uma pessoa é cadastrar ela, para saber quem ela é. Eu pregava num trabalho de missão e eu me lembro que no convite, eu fiz o convite para quem queria aceitar Jesus e veio um rapaz. Ele veio chorando. Ele nunca tinha entrado na igreja, ele foi impactado pela palavra, ele se ajoelhou na frente, sem alguém pedir. O vice-presidente desceu, ajoelhou com ele, coisa linda, isso é integração. Porém, perguntei para o vice-presidente quem é o rapaz. Ele disse, não sei. Eu disse, poxa vida, eu fiz um sermão dentro da homilética, dentro da exposição da hermenêutica. Para quê? Para nada. Porque a alma se salvou, mas não cadastrou. Então, irmãos, a integração ela é um processo de cadastro de pessoas. Veja bem, acho que eu desliguei aqui só um pouquinho. Agora vai dar certo. Aqui. Vê para mim ficha de cadastro que eu não estou conseguindo aqui. Não, tá. Não, ok. Pode voltar ao normal ali, que aí é eu que estou rateando aqui. Aqui. Ok. Então, quando alguém entra lá na porta da igreja, ele tem que ser cadastrado. Nome, endereço, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser identificado. Identificado, isso é integração. Quem aqui recentemente começou a trabalhar numa empresa? Ninguém aqui, todos está. A irmã lá. A senhora fez integração na empresa? Ou simplesmente a senhora chegou lá e disse, eu quero trabalhar aqui. E entrou, começou a trabalhar, foi assim? Não, a senhora primeiramente levou um currículo, ou uma ficha, fez uma ficha. Né? Através desse currículo ou ficha, a senhora foi contatada para que fosse tido uma entrevista e depois, posteriormente, aprovado e depois integrada na empresa. Foi assim, né? Ou chegou na empresa, a senhora fez o que a senhora quis lá. Não, eu vou ser a chefe aqui. Foi assim? Não. A senhora tinha um setor a trabalhar, alguém lhe integrou lá. A igreja ela tem que ter esse mesmo processo. Aí é onde nós perdemos bastante pessoa. Os especialistas em discipulado vão dizer que a Assembleia de Deus ela é a maior mãe do Brasil. É a igreja que mais gera filhos. É verdade, está aqui o pastor Gemiro, ele vai confirmar o que eu vou dizer. Se alguém abre um ministério, ele abre visando pegar alguns crentes da Assembleia de Deus. Se a gente tem de sobra. Vou abrir o ministério, eu pego lá uns 20 da Assembleia de Deus. É assim que eles vivem. A nossa igreja realmente ela é uma grande mãe, é uma grande obstetra, ela gera filhos.
Porém, em uma época, a Assembleia de Deus se tornou uma péssima pediatra, não cuidava dos filhos que nascia. Não tinha cuidado. As crianças nasciam aqui e nem mesmo nome tinha. Ou alguma mãe aqui teve uma criança e nunca deu nome a ela. Lá no hospital você tinha que procurar. Esse aqui é meu filho. Não, será que é esse? Não, não é. Não, é esse aqui é. Não, é a cara do pai. Não, não é aquele ali. Não, esse aqui é mais clarinho, não é meu. Não é assim. Lá no hospital você entra para gerar um filho, já há uma fita com o nome da criança. Alguma coisa acontece lá para identificar. Mas nós temos que ser a mesma coisa, meus irmãos, identificar, fazer a ficha de cadastro das pessoas aqui. Essa ficha tem nome, telefone, endereço, né? A cidade, algumas perguntas básicas que são muito necessárias para identificar. Primeiro, deseja uma visita? Eu digo em São Jerônimo, 95% das pessoas diz sim. Eu quero uma visita. Meu amigo, está salva. Porque aí vem a consolidação. Aí o discipulado vai e faz a visita, implanta o discipulado em casa. Dá o discipulado na casa. Faz uma outra pergunta para ela. Já foi batizado em alguma igreja? Ah, fui batizado nos mormos. Precisa se converter de novo. Nunca foi crente. Dá o discipulado, batiza de novo. Irmãos, eu não aceito o batismo da 7º dia. Não aceito. Por quê, pastor? Porque ela batiza em nome de uma mulher. Eu não posso aceitar um batismo dessa. Eu boto na água de novo, 10 minutos lá. Não, quem lava é o sangue de Jesus que purifica, né? É brincadeira. Então pergunta. E se ela foi batizada em alguma igreja, bota sim. Qual a denominação? Ah, eu batizei na igreja Batista Betel. É bom você identificar. A igreja, até mesmo para você cuidar ou remodelar, né? Vem de um ministério totalmente fora das doutrinas bíblicas e heresias, né? E aí tu tem que lapidar de novo o cidadão. Aí você faz o quê? A triagem. O que é a triagem, pastor? É quando você chega num hospital, você faz a ficha e tu passa por uma enfermeira. Lá ela vai te perguntar o que houve. Ah, eu estou com uma febre. Ah, eu estou com a minha pressão alta. Cheguei esses dias lá. A pressão está 16. Ah, sim. Beleza, ela já dá a triagem lá para a médica já identificar a pressão alta, tontura, náuseas. Sim, me deu náuseas. Quando eu cheguei na médica lá, ela disse colesterol alto. Eu disse, como assim, doutora? A senhora nem me examinou? Não, eu sei, está aqui. Ó. Tu está com pressão alta, náuseas, tontura, colesterol alto. Rapaz, ela acertou na mosca. Me proibiram a carne gorda. Me proibiram a carne, na verdade. Que luta. Mas tudo bem. A triagem, o que é a triagem? Tem um pedido de oração. Qual o motivo? Ele vai dizer, sim, eu estou desempregado. Estou com a minha mãe doente. Estou com meu pai no hospital, estou com problema com drogas em casa. Alguém vai entrar na igreja sem ser convidado, ele tem algum problema, irmão. Ele bateu em todas as portas, bateu no espiritismo, batuque e tal, e por nenhuma delas ele teve resposta. Ele bate na Assembleia de Deus, ele é bem consolidado, é bem integrado, ele vai permanecer aqui. Mas por que tudo isso, pastor Eudes? Por quê? Veja bem, ó, entenda. Olha as estatísticas aqui, ó. 95% das pessoas que se convertem em nossas igrejas não sabe exatamente o que fazer, sabe? Não, quando você aceitou Jesus lá, eu quero ser crente agora. Levantou a mão, veio aqui na frente, os irmãos te abraçaram, depois, ó, se vira. Aonde eu sento? Cara, eu vou estar lá do pastor, o cara é simpático. Ele pode sentar aqui? Ele não é problema. Então, o que ele vai fazer? Pai, eu toco o violão. Oh, amanhã eu toco o violão contigo aí. Irmãos, ele não sabe o que fazer. Se alguém não conduzir ele vai sentar lá do pastor Leandro, ele vai pegar o violão dele, chegar aqui já tocar, ele vai querer mexer na mídia, o cara é o expert em computador, ele não sabe o que fazer. Então é por isso que ele tem que ser orientado.
E o grande problema nosso é que nós não orientamos, não discipulamos, não cuidamos. Olha bem o texto que eu li: peço pelo meu filho Onésimo que gerei em minhas prisões. Eu vou voltar depois do texto. Veja bem, 90% delas vão se desviar após 48 horas. Por quê? Eles ficam dispersos pela congregação. Último, a falta de conhecimento do público. Eu falei isso, irmãos, os crentes estão numa pressa para ir embora. Meu Deus, parece que tem uma panela no fogo. Sai sem a bênção apostólica. Se o culto passar 10 minutos, tem crente indo embora lá em São Jerônimo. Meus irmãos, não saia sem a bênção apostólica. Você ficava num carnaval 3 dias, fedendo, vômito, bêbado, rolando, dormindo na rua. Agora vem num culto, termina 9h30, quando é 9h40, se o culto, eles vão embora. Aí não tem mais comunhão. Então não tem integração. Por quê? Aí fica disperso aqueles que chegam aqui. Vamos lá, vamos seguir adiante. Fazer o contato imediato. Como assim, pastor Eudes? Após o culto, uma secretaria do discipulado já manda uma mensagem para ele. Depois do culto. Ele nem chegou em casa, já pipa o WhatsApp lá. Irmãos, se alguém chegou, pastor, o WhatsApp é coisa do diabo. Eu disse, não é. Deus que fez o WhatsApp. Que coisa maravilhosa. Isso me tira, isso me dá tempo, isso me faz resolver problemas que no gabinete tinha filas e filas de irmãos, né, se eu não tivesse o WhatsApp. Não, pelo Zap tu resolve. Queridos, é uma bênção, é só saber usar. Manda mensagem após o culto. O pastor Leandro é um expert nessa área de comunicação. Ele faz parte do conselho, pastor, ainda faz parte ainda. Ou já fez, né? Queridos, lá nós criamos essa mensagem lá, ó. A minha esposa é que salva, tá? Ignora-me. Ela que é a bonitona ali. Manda essa mensagem após o culto. Todo líder de setor tem essa mensagem no seu WhatsApp. Todo setor, após o culto, a pessoa recebe a mensagem dizendo: que alegria de receber aqui. Cria algo, vocês são inteligentíssimos. Cria uma mensagem após culto com a foto do pastor Leandro, da sua esposa. Manda para ele, né? Manda para ele essa mensagem pós-culto. No outro dia manda outra mensagem, mas você mesmo manda. A secretaria manda, perguntando por quê. Na ficha que nós fizemos o cadastro, nós temos ali a triagem, correto? A triagem vai identificar o problema que o cidadão tem. A mãe doente manda mensagem: olha, Maria, tudo bem? Mais uma vez eu venho aqui reiterar que foi um prazer te receber, mas a minha preocupação e a minha oração é pela sua mãe. Diga-me como é que ela está. Queridos, eu pergunto para você, é diferente ou não é? Ela vai dizer: poxa vida, me mandaram uma mensagem da foto do negão e da mulher bonita ali. E depois me mandaram outra mensagem perguntando da minha mãe, orando pela minha mãe. Esse povo é diferente. Agora, irmãos, é feito. Por que, pastor, eu admiro que os pastores ficam ligando: pastor Geordino, me dá um campo maior. Se alguém me entregou um recado do meu servo, tu irá para um campo maior. Eu disse: não. Fiquei quieto, pensei comigo, não. Eu vou fazer meu campo crescer aqui. Irmãos, não é a cidade que gera o campo grande, é as ações que vai gerar o seu campo grande. Tem uma cidade em Goiás que é a cidade dos crentes. Por quê? Integração, irmãos, é um fator. Eu falei ontem aqui, que pena que você não veio sobre o discipulado como centro da igreja. Tudo aponta para o discipulado. E quando nós fizemos isto dentro desse passo a passo, não se perde ninguém. Não se perde. Vamos seguir adiante. No dia seguinte, faça o contato novamente. Em até 48 horas, faça a visita. Faça a visita. Eu falei sobre adição antes, sobre multiplicação, correto?
Os da adição não faz visita, não faz discipulado, não faz nada e quer batizar filho de crente com 8 anos. Um filho de crente é crente. Ele já foi apresentado aqui, quando ele nasceu, apresentou aqui, ele já é crente, desde dos 15 dias de nascido, ou quando ele nasceu lá, já nasceu crente. Irmãos, filho de crente é dízimo. Então não foque em filho de crente, ele é o dízimo do batismo, foque em quem não é crente. Olha aqui, faça a implantação do discipulado na casa do novo convertido. Eu estou batendo muito nisso, sabe por quê, irmãos? Porque o discipulado em grupo é bom, claro que é. Mas para filho de crente. Pastor, o discipulado meu é na igreja, eu faço ele uma semana antes do batismo, está errado. O discipulado são 12 lições, até pastor Leandro, eu trouxe lições da nossa convenção, se tu precisar eu tenho ali. Pegou? É verdade, pegou. Então, irmãos, dá 12 lições ali. Mas por que, pastor, eu disse que é interessante na casa da pessoa? Eu vou dizer o porquê. Lá na sua casa, meu querido, esqueci o teu nome, Raul Neto. Quem manda lá na tua casa é você? Não é, cara, é tua esposa. Certo. Não, mas vocês dois mandam lá, né? Vamos. Vocês dois mandam lá. Ok. Na sua casa você é a autoridade lá. Eu não posso chegar lá e cantar de galo na sua casa. Claro que não. Sabe por que o bom do discipulado em casa? Porque lá o Raul ele vai estar no reino dele. Aí ele vai cair na bobagem de querer me confrontar. Irmãos, é bom você discipular pessoas que te confrontam. Agora o Jorge, não, tá certo. Não, tu tá certo. Esse cara não me diz alguma coisa, cara, me confronta. Ele, não, é verdade, esse cara não quer ser crente. Agora quando ele não, me explica isso aqui, por que o dízimo? Esse cara quer ser crente. Ele está, desculpa a expressão, cara, essa pessoa quer ser crente, ela está confrontando. Por que vocês gritam lá na igreja? Por que vocês só usam terno lá? Aí a mulher vai dizer, eu não vou usar calça. Ela está confrontando, que bom, ela quer. Eu não vou usar saia. Não tiro meus brincos aqui. E ela vai confrontar, que bom. Ela está confrontando porque ela tem interesse, porque ninguém confronta algo sem interesse. Aí você começa a discipular, dizendo, não, fica tranquila, o Espírito Santo de Deus que vai, pode vir, deixa o Espírito Santo, irmãos, não faça função do Espírito Santo no processo do discipulado, não faça isso. A sua função é discipular, a de convencer é do Espírito Santo, fica tranquilo. Eu me lembro de uma irmã lá em Tupandi, que ela dizia, não vou usar saia, pastor, nunca botei uma saia na vida, eu acho ridículo. Essa saiona aí, dizia, eu fico tranquila. No terceiro discipulado, ela de novo, eu disse, fica tranquila, irmã. Não, tranquila como, pastor? A sua esposa usa, as irmãs usam lá, eu quero ser crente, mas do meu jeito. Não, tu está me falando com a pessoa errada. Como assim, o senhor não é o pastor? Eu sou, mas essa função não é minha. Quem é? Tu vai chegar em casa hoje e vai orar. Espírito Santo de Deus, me convença como tu queres. E eu aceito. Ela pegou só um pouquinho, eu vou anotar aqui. Anotou lá. Como é que é, pastor? Espírito Santo de Deus, me convença como tu queres, e eu aceito. Ela foi para casa, segundo ela, pastor, cheguei lá, botei as 2 mãos e orei. Oração. Tá, tudo certo. Ela me contando depois. Numa quinta-feira ela me chegou no culto, isso era uma segunda-feira. Ela me chegou no culto quinta-feira, eu vi que o menino dela derrubou uma cadeira branca. Eu olhei, aquela mulher lá, um vestidão. Vou orar, né? Uma visitante, já receberam lá. Ela não se aguentou, ela veio no púlpito e bateu no meu ombro, pastor Eudes. Oi, irmã Bruna, tudo bem? Tudo bem, pastor? Mas o que foi, irmã? Pastor, aquela oração é forte. Como assim, irmã Bruna? Eu orei, pastor, e hoje, quando eu botei uma calça, eu me olhei no espelho e não me senti bem. E eu tinha um vestido que eu fui madrinha de casamento. Esse aqui botei hoje, amanhã eu vou na loja, vou comprar roupa, saia. Irmãos, não confronte. Tu está no ambiente que ele é rei, ela é rainha, ela um pouco mais. Entendeu?
lá ele vai te confrontar. É por isso que o discipulado em casa, pastor Leandro, ele é eficaz, porque há o confronto. Só que para isso tem que ter o que? Massa humana, pessoas que se dispõem a fazer discipulado. Vamos seguir adiante. Eu acho que pode ir já no outro slide lá. Eu quero que você compartilhe comigo um texto. Ou abra sua Bíblia, por favor. Carta de Paulo a Filemão. Não feche essa carta aí. O nosso tema hoje é integração, correto? Integração. Como integrar pessoas com sabedoria. Provérbios 11:30 vai dizer: o que ganha alma sábio é. Tem que ter sabedoria, irmãos. Aqui, eu não sei se o pastor Leandro proíbe o futebol aqui. Não proíbe? Ah, rapaz, pergunta para o pastor Leandro aqui, homem. Eu já peguei disciplina de futebol em Cuiabá. O pastor Sebastião dava um documento para as escolas, é proibido fazer educação física. E a escola obedecia. Mas eu, o negrinho, rapaz, o tal do negrinho, rapaz, gosta de uma bola. E eu pegava a disciplina. Uma vez fiquei 9 meses. Entrei 3 meses, não consegui vencer, joguei bola. Aí, mais 6 meses, não consegui vencer, joguei bola. 9 meses. Fiquei 9 meses no banco, rapaz, porque saía de uma e entrava de outra. Mas, tá. Estratégias para integração. Quem conhece aqui o pastor Vanderlei Casteriano, grande pregador? Ele foi para a missão. Ele conta um testemunho muito engraçado, que ele, ao chegar lá no Japão, ele não conseguia parar o zóio pequeno, rapaz. Ninguém parava ele não conseguia pregar e nada. Um dia ele orando, Deus dá uma estratégia, Senhor. Ele foi dar uma cesteada à tarde, teve um sonho. Que ele chegava numa loja e comprava uma camisa do Zico da seleção brasileira. Mas eu não vou comprar, eu sou crente. Não vou botar isso não. E eu compra a camisa e bota. Só que ele não sabia que o japonês é fã do Zico. Olha, irmão, como Deus trabalha, irmãos. E ele lutou com Deus alguns dias, mas comprou a camisa e botou. Ele saiu na rua, um japonês Zico, e ele, olha aí, e ele começou a ter contato com pessoas. Irmãos, não vai fazer isso aqui, pelo amor de Deus, não vai botar uma camisa do Grêmio, né? Né? Se for botar, bota outra. Tá, descobriu o teu time, filho. Tu é gremista, né? Então, irmãos, se você for para lá, o querido irmão argentino ali, ó, camisa do Messi, mas Deus me livre, você não vai ganhar. Então, meus irmãos, estratégia para o discipulado. Veja bem, a integração ela começa com estratégia. Tu ganhar pessoas para ti confiança. Esse texto de Filemão, essa carta, é uma única carta que Paulo escreve a Filemão. Paulo está preso, correto? Tá. Ele gerou Onésimo em prisões. Os personagens principais dessa carta é Paulo, Filemão e Onésimo. Uma briga antiga. Que briga, pastor? Onésimo era escravo. Ele fugiu. Um dia ele botou na cabeça, chega de ser escravo. 3 da manhã ele deixa Filemão dormindo. Olha, tchau para ti, Filemão. Nunca mais voltou. Escravo fugitivo. Sem carta de alforria. Mas ele vai aprontar algumas lá e vai cair preso com Paulo. Paulo estava preso. Aonde vamos botar esse camarada aqui? Ó, só tem lugar com aquele apóstolo, joga lá. Jogou Onésimo lá na prisão com o apóstolo Paulo. E Paulo pregou Jesus para ele. Paulo precisava de uma igreja para integrar Onésimo. Eu ainda falei ontem aqui algo que me deixou muito triste. Foi uma menina de 13 anos dizer para mim, numa palestra, num centro de reabilitação de drogados, ali em Montenegro, eu estava ministrando sobre acolhimento. Ela disse, pastor, mas não é verdade isto. Eu disse, por quê, filha? Porque é a segunda vez que eu venho aqui, estou aqui, e eu levei uma carta daqui, cheguei numa igreja, e todo mundo, pastor, fugia de mim. Porque a minha carta dizia centro de recuperação. Queridos, preconceito. De nada adianta Paulo
pregar para Onésimo e não reintegraram em algum lugar. E havia um problema sério ali, porque, mas rapaz, se eu fosse Onésimo, jamais, Paulo, eu te respeito, mas não volto, rapaz, eu era escravo, tem um tronco lá, vai me bater, não volto. Mas Paulo persuadiu Onésimo a retornar. Alguém abriu Filemão, por favor? Lê para mim o 1 e o 2, por gentileza, bem alto, bem forte. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, meu irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, a irmã Áfia, nosso companheiro de luta, a igreja que está em tua casa. Tá, como é que é o último aí, irmão? Não entendi bem. E a igreja que está em tua casa. Mas por que Paulo menciona a igreja? Vou perguntar ao nosso decano ali. 85 anos o senhor tem? Pregador de preso, né? Prega para os presos lá, né? Quantos anos de crente o senhor tem? Rapaz do céu, nem era nascido ainda. 52 anos de crente. Assembleiano. Roxo. A pergunta para o senhor, em 52 anos, alguma cadeira falou com o senhor? Não, não fala. Quem fala aqui? Também, mas e quem fala depois do Espírito Santo aqui? As pessoas, a igreja. Queridos, cadeiras não integram ninguém. Veja bem, Paulo, ele vai escrever a carta. Vamos criar um filme aqui. Imagina, pastor Gemiro, Onésimo retornando. Cara de pau, né? Ele lesou Filemão, fugiu. Olha, houve ali um impacto. Filemão se irritou, claro que se irritou, ele é homem. Aí vem Onésimo lá depois de alguns anos lá, né, cabisbaixo, desconfiado, né, chega lá, bate palma, Filemão, Onésimo está aqui. Onésimo não acredita, inacreditável, já se irrita ali, ira, mas não peca, né, mas não acredito, vem cá. E quando Onésimo está lá esperando Filemão vir, ele vem rápido, mas quando Onésimo não fala nada, ele entrega uma carta para ele, porque foi Onésimo que levou a carta. Foi. Só um pouquinho, Filemão. Depois tu briga comigo, lê essa carta. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ao amado Filemão. Imagina, irmãos, era Paulo que estava escrevendo. Paulo havia ganhado Filemão para Jesus. Paulo havia implantado a igreja na casa de Filemão. Então o que acontece? Paulo, ele vai envolver pessoas na integração. O pastor Leandro, ele não tem condições de integrar pessoas sozinho. 90% são vocês que serão os integradores de pessoas. Como assim, pastor Eudes? Irmãos, você sabe alguém que não é desta igreja. O porteiro ontem aqui, o irmão lá, o bigode preto lá, ele soube que eu não era daqui. Oh, bem-vindo, o senhor não é daqui. Não, não sou. Eu estava de terno, né? E ele entra, senta, eu lhe acompanho ali, senta mais na frente, educadamente. Ele identificou que eu não era da igreja. Então você sabe quando alguém não é da igreja. Agora, por que não chegar nessa pessoa? Por que não integrá-la inteiramente? Dizer, bem-vindo. Você não é daqui, ou você não é desta igreja. Não, eu sou visitante. Ah, que bom, bem-vindo. Senta do lado. Quando cantar o hino da harpa, leva para ele a tua harpa. Quando for ler o texto, passa a tua Bíblia para ele ler o texto. Acompanha inteiramente ela no culto, ou ele no culto. Isso é integração. Porque a igreja, ela é integrativa. A igreja ela tem que ter a visão de integração. Ela viu alguém diferente, ela tem que chegar, ela tem que cuidar, ela tem que integrar e dizer, pastor Leandro, tem um visitante aqui, não é crente. É interessante, irmãos, é interessante isto.
Então a igreja, ela faz o processo integrativo, correto? Isso é integração. Agora, se o enredo era horrível entre Onésimo e Filemão, mas pior para Onésimo, Paulo, ele tem uma sabedoria. Paulo é extraordinário. Para mim, depois de Cristo na Bíblia, Paulo é um dos homens mais conceituados para mim. Eu amo Paulo. Paulo tinha uma sabedoria do céu extraordinária. Ele quebra brigas e etc. Ele tinha o dom. Se você ler o verso de número 5, você vai entender. Lê para mim, por favor. 1:5, Filemão 1:5. Porque ouvi falar do amor e da fé, tens para com o Senhor Jesus, para com todos os santos. Obrigado, olha bem. O processo integrativo, Paulo, ele vai falar sobre 3 aspectos da integração. Primeiro, amor. Eu sei do seu amor, diz a minha tradução aqui. A outra diz, ouvindo falar do seu amor. Agora veja bem, para discipular pessoas, integrar tem que ter amor. Senão não vale a pena. Senão não vai acontecer. Não vai. Então tem que amar vidas. E tu sabe que o povo mais egoísta da terra é os crentes. Pastor, não, verdade. Se Jesus é bom, por que tu não oferece os outros? Há um projeto americano, que nós estamos implantando em São Jerônimo, ame o seu vizinho. É um projeto, pastor, gratuito. É só contatar com o pastor Joauri que ele manda para cá gratuito. Todo o projeto e o material. Ame o seu vizinho. A pergunta é, o seu vizinho sabe que você é crente? O seu sabe. Já o convidou para vir na igreja? Continua convidando. Eu tinha um vizinho lá em Montenegro que toda sexta-feira ou todo sábado de madrugada havia uma briga. Ele saía sexta-feira do trabalho e iria para os bar. E uma mulher braba, rapaz. E ele mais brabo ainda. Aí virava aquela anarquia. E toda sexta-feira, todo sábado de madrugada, ele chegava, ele quebrava a porta, ele dava uns tapas nela, ela dava uns tapas nele. E só que um dia eu estava bem cansado, trabalhei, e tinha que trabalhar sábado pela manhã, e 3 da manhã, batendo lá, aquela briga, abre a porta, mulher, não vou abrir, vai ficar lá no bar, abre a porta, senão eu quebro essa porta. E começou o negócio, começou aquela brigaiada e tal, e ele arrebentando porta. Eu disse, vou ligar para a brigada militar, não aguento mais isso, não aguento. Sou um cidadão de bem, trabalhador. Quando eu levantei para pegar o telefone para ligar, eu tinha um telefone fixo em casa, minha esposa disse, homem, vai orar. Tu nunca convidou eles para ir no culto. Que vergonha, pastor Gemeiro. Fui para a sala, envergonhado, orar. Minha esposa me deu nos dedos, eu fui orar. No outro dia, voltei do serviço, estava ele meio-dia lá com os olhos inchados e dormia aguando umas plantinhas lá na frente. Lá, né? Eu cheguei e disse, bom dia, vizinho. Ele, bom dia. Como é que está? Está bem. Disse, vizinho, me desculpa, eu não pude deixar de perceber esta madrugada e outras também. Ele, seu Deus, me desculpe, essa mulher terrível, o cara chega às 3 da manhã e a mulher que é culpada ainda, né, rapaz? Essa mulher, não, fica tranquilo, eu não vim aqui debater contigo esse assunto, meu amigo. Eu vim aqui dizer para você que Jesus pode mudar a sua vida e da tua família. Ele disse, eu quero. Irmãos, assim, instantaneamente. Eu falei ontem aqui ainda que quando uma pessoa... Max Lucado vai dizer no livro 3,16 dele, quando uma pessoa bate na porta de um bordel, ele está pedindo por Deus. Não entendi, mas fui lendo e compreendi que
o vazio da alma. Aquele homem era vazio de Deus, aquela família era vazia de Deus. E quando eu apresentei para ele Jesus, ele disse: eu quero. Então como é que eu faço? Eu disse: vamos no culto hoje, não vamos. Eu não tinha carro, ele disse: olha, vamos no meu carro, então vamos. Levei ele numa congregação, Santa Rita. Chegou lá, rapaz, a palavra foi toda para ele. Ele disse: tu falou pro pregador minha vida? Não falei, rapaz. Fui para casa lá, eu saí contigo. Ele disse: meu Deus do céu, mas que coisa, eu vou ser crente agora. O camarada é diácono da igreja, sabe aonde? Lá em Santo Antônio da Patrulha. Discipulei ele, a família dele, as filhas dele cantam nos corais, tudo pequenininha. Hoje canta nos corais, ele manda foto dizendo: oh, meu pai na fé, obrigado por me apresentar Jesus. Irmãos, entendam uma coisa: tu tem que amar as pessoas incondicionalmente, não impõe condições em quem você deva amar. Eu lembro de um testemunho de um pastor amigo meu, que ele foi discipular um esposo de uma irmã. Mas, pastor, discipula o meu esposo? Ele disse: claro, irmã, com muito prazer. E ele pegou a revistinha, quarta-feira foi lá. Só que a irmã fez o pedido muito constrangida e ele não entendeu. Mas ele foi assim mesmo. Quando ele chegou lá, ele sentou, o cidadão veio, bêbado. Ele vivia 24 horas bêbado. E ele começou a discipular ele. Um cara muito bacana, muito educado, mas bêbado. Bebendo cachaça, coisa e tal. E aí, senta aí, pastor, fica à vontade aí. Sentou, vamos lá então. Sentou no sofá. Ele começou lá, a primeira lição, leu um texto em João e começou. Quando olhou para ele virou a cabeça e dormiu. Roncava, disse que roncava. Diz que a irmã constrangida, e a esposa dele, e ele olhava para o cara assim, ele pensou consigo assim: poxa, eu devia estar em outro discipulado, em outra casa, ou num culto, numa congregação, eu devia estar. Perdendo meu tempo aqui, esse cara é ébrio. Mas quando ele olhou para ele de novo, ele disse: eu o amei. E ele foi no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto discipulado. Ele chegou na casa. Quem recebeu ele? O cidadão. Cabelinho cortado, lambidinho, penteadinho, camisa social, calça social, sapatinho engraxado. A paz do Senhor, pastor, entra. Ele: moço, mas o que é que houve, homem? Nunca te vi assim. Não, entra aí, eu vou te contar o mistério aqui. Pastor, ontem fui tomar minha cachaça. Botei na garganta, desceu no estômago e o negócio voltou tudo para fora. Chamei a mulher: mulher, o que tu fez? Havia um produto que a SBT anunciava, né? Para botar na bebida. Você comprou produto da SBT? Não comprei, homem. Comprou sim. Vou pegar uma nova. Ele pegou uma nova lá, abriu, tomou, passou mal. Ah, tu pegou uma seringa ali, botou ali dentro. Não fiz isso, homem. Fez. Eu vou lá no bar comprar uma. Eu comprei uma nova, tomou, passou mal. Irmãos, amor, ame alguém incondicionalmente. Discipulado é amar as pessoas. Paulo precisava fazer que Filemão entendia isto. Primeiro, amor. Por quem? Pelos santos, pelas pessoas. Paulo sabia, Paulo conhecia Filemão. Vamos seguir adiante, que o tempo é bem curto. Vamos lá. Filemão, capítulo 1 e o 8. Pode ler. Olha bem, a minha expressão é um pouco diferente, eu vou ler aqui. Por isso ainda tenho em Cristo grande confiança para te mandar o que convém. Irmãos, imagina se fosse Miguel aqui dando esse seminário. A Argentina toda viria. O Brasil todo iria se encontrar na fronteira aqui para ouvir Miguel. Confiou a mim. O pastor aqui é o pastor Leandro, Deus confiou a ele. É você que Deus confiou essas coisas. É você que Deus confiou.
para fazer discipulado, para discipular alguém, para conduzir alguém. Não é outro, é você. Ah, pastor, eu não tenho esse dom de discipular. Não é dom. Isso é um mandamento, ordenança. Vão e faça. Irmãos, agora precisa se dispor para fazer isso. Deus te confiou vidas em suas mãos. Eu ministrava quarta-feira sobre o tribunal de Cristo. Como você irá se apresentar no tribunal de Cristo? Após o arrebatamento, o primeiro evento será o tribunal de Cristo. Como? Como? Ah, mas eu sou jovem demais, eu sou adolescente para discipular. Não importa. Eu estou no momento que Deus está salvando adolescentes em São Jerônimo, salvando jovens, através do discipulado. Deus conta com você lá na faculdade, não passe vergonha, discipule alguém lá na faculdade, faça algo lá no seu trabalho, discipule alguém no seu trabalho, faça algo lá no seu trabalho. E o bom disso é que quem você discipular pode ser alguém que seja o seu pastor futuramente. Como assim? Verdade. Eu discipulei um rapaz em Bento Gonçalves que ele se tornou pastor primeiro do que eu. Em 2014 eu era presbítero, ele me ligando, olha, vem na convenção para eu vou ser pastor consagrado. Eu disse, rapaz, eu nem entro, sou presbítero. Não tem como. Não, mas eu dou um jeito. Aí ele me explicou que era liberado, eu não tinha ainda. Não é liberado para entrar. E eu discipulei esse rapaz em 2003. Entendeu, pastor Leandro? Eu falei ontem aqui que Barnabé não escreveu uma carta, mas discipulou um dos maiores apóstolos do gentil que foi Paulo. Então veja bem, pessoas que Deus te dá nas mãos, que pode ser um futuro obreiro, um futuro pastor, só que uma coisa é certa, a pedra na sua coroa ele fará brilhar mais, é ele que vai fazer, olha, está brilhando, por quê? Porque aquele que gerou, quem é pai, irmão, é tu que gerou. Veja bem, o 10, peço-te pelo meu filho Onésimo, aonde eu li. Sabe o que falta hoje na integração? É paz. Irmãos, aqui não tem, mas São Jerônimo tem. Ou tem também. O tal do crente é bom, né? Desculpa, né? Não, eu nunca vi, não, o crente é bom, né? Desculpa, rapaz, eu nunca vi um povo tão especialista em desculpa igual o crente. Não, pastor, não fui por quê? Não, irmãos, por favor. Então, os crentes é bom, desculpa. Então ele vai dizer, pastor, eu não posso discipular ninguém, porque o meu tempo é isso e aquilo e aquilo. Irmãos, o discipulado é meia hora por semana. Se cada crente discipular uma pessoa meia hora por semana, nós estamos aqui em 80 pessoas, mais ou menos, pastor Leandro, um pouco menos, um pouco mais, não sei. Vamos lá, 80 pessoas. Se cada um dos senhores discipular uma pessoa, teremos 80 no próximo batismo. Se os 80, mais os 80 discipular uma pessoa, em 3 meses, teremos 160 pessoas. E vai indo, e vai indo. Este é o cálculo da multiplicação. Só que o discipulado é meia hora por semana. Pastor, como que eu vou discipular alguém que nunca entrou na igreja? É a coisa mais fácil do mundo. Vou fazer uma pergunta para esse jovem ali, você. Tem um amigo que não é crente? Amigo, camarada. Esse amigo aceitaria um discipulado? É teu amigo. Aceitaria um curso bíblico. Uma vez por semana, meia hora, ele aceitaria. Irmão, por que nós não oferecemos isto? Porque gera meia hora, né? É muito meia hora para Deus, né? Deus te dá 24 horas por dia, te pede meia hora por semana, é muito, né?
Deus te dá saúde para você trabalhar, né, construir o seu futuro, os seus projetos, né, a tua faculdade. E alimentar a tua família, comprar o teu carro, a tua casa, né? Agora, meia hora para ele é muito, né? Meia hora para dizer para alguém que Jesus pode mudar a história é muito, né? É muito, irmãos, é muito. Temos uma desculpa para isso. Mas é meia hora por semana. Uma semana tem quantas horas? Quem é bom de matemática aí? São 24 horas vezes 7. Vamos lá. Soma aí, alguém soma aí. Pega o celular aí, 24 horas vezes 7. 168 horas. O cara é bom de matemática, é por isso que ele é o tesoureiro. Aí Deus te pede meia hora por semana. Você pega o seu carro, vai na casa de alguém e vai discipular, e vai gerar, e vai cuidar de um filho. É muito para você. Mas se nós fizermos isto, os batismos nossos não serão mesmo. No mínimo é 4 que batizam, vou ter que botar 8 para batizar. Cada um batiza 10. Depois não, tem que botar mais. Queridos, é meia hora. E essa é a maior pregação. Eu ainda falava ontem que o problema do pastor é a escala de pregadores, né? Todo mundo quer pregar aqui, pastor Agemiro. Eu para mim falei, pastor, eu estou há 4 meses que não tem escala na sede. Eu disse, rapaz, eu estou com 150 obreiros, rapaz, pelo amor de Deus, me dá um tempo. Perguntei para ele, está discipulando alguém? Não estou, mas então, tu quer pregar, vai discipular alguém. A gente briga para estar aqui. Fala do pastor, né? Não cantei, mas vai para uma praça e começa a cantar lá, ó, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Vai lá, vai no presídio com o irmão lá. Vai lá, vai nos valados. Cante para os mendigos aqui, para os drogados, cante para eles. Diga para eles que Jesus ama, prega para eles. A maior mensagem é a que produz salvação. Pegue para essas pessoas, discipula. A maior mensagem é que torna alguém discípulo de Jesus. A maior mensagem é aquela que você olha e fala, está se batizando, vou lá dar um abraço nele, molhado mesmo. Aí tu chega e abraça, aquela pessoa diz assim, obrigado por não desistir de mim. Só que falta tempo, né? Aí os filhos ficam dispersos. Mas Paulo, ele vai falar das qualidades de Filemon, um homem confiável. Aí Paulo vai dizer a Timóteo, 2 Timóteo 2:2, confia-os a homens fiéis. Todo discipulador é homem fiel. E o discipulado não tem mídia, viu? O pastor Leandro vai fazer um cartaz aqui, hoje discipulado na casa tal. Não tem como. Não tem mídia. Mas o discipulado no tribunal de Cristo, eu tenho certeza que é ouro. Lá não queima. Lá não tem orgulho humano, glória humana. Lá não tem madeira, nem palha, nem feno. Lá é você e o discipulador e Deus. Não tem cartaz lá. Aleluia. Mas tem transformação, tem mudança de vida, tem mudança de caráter. Tem família sendo restituída, casamento sendo restituído, vida sendo transformada. Lá tem, e é através do discipulado, irmãos. E não precisa você sapatear lá, falar língua estranha lá, nem faça isso lá. Não precisa, é só falar a palavra de Deus, ler a revista e ministrar o que está escrito nela, só isso. Porque lá a maior profecia está sendo proferida, que é a palavra de Deus. Vamos seguir adiante. O 12. Outra expressão vai dizer, torna a recebê-lo como meu coração, que é a mesma coisa.
Agora imagina, Paulo mandar uma carta para a igreja de Uruguaiana, dizendo: ganhei um cidadão aqui, receba-o como se fosse o meu coração, pastor Leandro. Vamos seguir adiante, 16, já é 9 horas. Olha bem, lê para mim, por gentileza, filha, o 18 e o 19. Olha bem, Paulo está cobrando algo de Filemon. Lembra que eu preguei para você. Só que isso é proteção pessoal. Depois eu volto no 16, proteção pessoal. O que é isso, pastor? O que é proteger? Alguém aqui tem filho pequeno? Quantos anos tem o teu filho? O mais velhinho. 11 anos. Alguém aqui tem um comércio, tem uma loja? O senhor tem? O que o senhor vende lá? Chocolate tem lá? Tem chocolate. O nome do seu filho é? O Pedro vai lá e diz: eu quero um chocolate, depois o pai paga aqui. O senhor conhece? Não. Olha, leva aí, Pedro. Tranquilo. Se não pagar também é filho de um amigo, filho de crente. Mas, irmãos, é o seguinte: o Pedro pegou o chocolate lá, disse que o senhor pagaria. Vai dizer: não, cara, se vira, cara. O Pedro responde por si mesmo. É assim? Não. Ele responde pelo Pedro. Isso é proteção. Mas por que, pastor Eudes, tem que ter proteção de novos convertidos na igreja? Eu vou ter que falar, pastor Leandro, de alguns crentes. Pastor Admira, eu tive problema com um obreiro que desvirtuou o novo convertido. Proteção. Proteção. Irmãos, a minha região é de muita pobreza lá, perto de Porto Alegre. Rapaz do céu. Gosto de falar demais lá. Às vezes tem que proteger o novo convertido de certas pessoas. Não, esse aqui eu estou cuidando já, fica tranquilo, vem cá, fica perto, não deixa, porque ele está lá para disseminar, para falar mal. Irmãos, eu já vi gente falar mal do pastor por novo convertido. Eu discipulava uma família lá em Montenegro lá, aí cheguei no discipulado lá, ele disse: pastor, pastor, não manda aquele irmão aqui dar o discipulado mais não. Por quê? O que houve? Ele: não, pastor, não, me fala, rapaz, tem que resolver. O que houve? Já estava na 9ª lição, eu acho. Pastor, ele falou mal do presidentão lá. Bom, por favor, irmãos, como é que eu vou na casa de alguém, discipular alguém e falar mal de alguém? Isso sim é pecado. Salmo 15 fala e o que ouve não vão entrar no céu. Então protege, cuida, não deixa ser, infelizmente, pastor Leandro, infelizmente. Eu não queria dizer isso aqui. Mas tem pessoas na minha igreja, afasta lá o novo convertido dele, afasta. Porque ele está sempre falando uma bobagem, sempre falando mal do pregador. O culto estava um gelo hoje, o culto é você que faz. O culto hoje tem sempre esse tipo de gente na igreja, infelizmente tem. Protege, tira de perto. Isso é proteção pessoal. Se te deve alguma coisa, Filemon, bota na minha conta aí, ó. Eu estou escrevendo, eu estou assinando aqui uma promissória aqui, ó. Eu te pago. Só que a irmã leu. A minha Bíblia fala assim: receba-o, não mais como escravo. Aí ele vai dizer no 15:
Eu volto um pouquinho no 15. Pode ser que por algum tempo ele tenha afastado de ti por algum tempo, mas agora retornou para ficar para sempre. Aí ele vai dizer, 16, receba-o, não mais como escravo, antes mais como filho amado. O grande problema nosso hoje, e o pastor Leandro, ele vai sofrer isso aqui também, todo pastor sofre. Eu quero que tu bote para mim a última parte, por favor, lá. É reintegrar o que se perdeu. Ó, veja bem, Onésimo, ele estava sendo reintegrado, ele era da casa já. Era da casa. Sim ou não? Reintegrado. Agora o problema não é mais integrar, é reintegrar. Por quê? Ele saiu daqui porque quis sair. Alguns sabem porque quer sair. Certo? Sim. Outros porque o pastor passou por ele cheio de problema na cabeça, que esqueceu de dar um abraço dele, a paz do Senhor, ele está bravo. Acontece. Mas reintegrar de novo é mais difícil. Por quê, pastor? Porque tu vai reintegrar alguém que conhece, que conviveu aqui dentro. Alguém que saiu por alguma coisa, alguém que teve um deslize. Saiu. Alguém que foi ferido. Irmãos, nós temos todos os tipos de pessoas que saíram daqui. E é difícil reintegrar porque a própria igreja tem a síndrome do filho mais velho. Sim ou não? Temos. Se o cara tocava, ele voltou de novo, já está tocando daqui uns dias. Se ele pregava, os pregadores vão dizer, daqui um dia o pastor está botando pregar já. Mas glória a Deus. Mas essa é a visão, está certo. Essa é a visão. Eu já tive muitos problemas com a igreja que não recebeu o filho pródigo. Por quê? Quando ele volta, ele está dotado da sujeira do mundo. Claro que está. Ele não volta santo, ele volta diferente. Eu já vi gente dizer, poxa, nem teve o temor de entrar aqui de calça. Mas não importa como ele veio, o importante é que ele está aqui. Vamos parar com isso. A transformação é um processo. Há 8 espíritos que o escraviza lá, entenda isso. Ele precisa não de uma crítica, mas de um abraço correto. E Paulo, ele induziu Filemon a receber Onésimo com honraria. Primeiro, não mais como escravo, com amor, como faz o santo com fé. Pode ser que te foi inútil, mas agora ele é-te útil. Mas como fazer isso, pastor? Qual a estratégia? Novo viver. O que é isso, pastor? Um conjunto, um grupo. Dentro do discipulado. Porque a pessoa que ela se desviou, ela tinha talentos aqui. Agora imagina se eu pegar e deixar, desculpa o teu nome, não gravei. O Nemuel. Nemuel 3 meses sem tocar. Ele vai ficar louco. Ele gosta de tocar o violão dele. Não gosta de tocar? 3 meses sem cantar. Do nada, cara. Não quero cantar mais aqui, não. Agora imagina quem cantava lá. Ele chega aqui, ele vê os vou vontade de cantar, né? Vontade de tocar. Claro que a nossa norma ainda tem as regras e se respeitam, né? Ainda eu vi o pastor Ezequiel Soares dizendo que cada igreja tem o seu costume, a doutrina é a mesma, mas o costume a gente respeita.
Mas se tem um costume mais rígido, que não, tem 3 meses do banco, tem que passar pelo processo, a disciplina, tudo certo, mas cria um grupo, novo viver da igreja, para ele se integrar, está lá. Aí vem, fica à mercê no banco ali, eu vou dar de tocar, vou dar de cantar, bota ele cantar no novo viver. Aí eu peguei esse projeto, ele veio para São Jerônimo, né? Aí um obreiro, pastor, mas vem cantar lá do mundo, lá aqui, pastor, nos bancos, cantar aqui na igreja, aqui, é a mesma coisa que está no altar. Eu disse, tá. Aí ele atendia a congregação, eu disse, na tua congregação tinha um coral do Centro de Recuperação tocando lá, cantando lá esses atrás, não tinha? Tinha. E aí, rapaz? Aí tu vem falar disso para mim? Que diferença tem isso? Os caras lá são drogados que estavam lá fora recuperando, lá está lá num centro, está cantando um coral lá na tua igreja, aí tu me reclamando? É a mesma coisa, rapaz. Está lá no banco, lá cantando, lá alguém regendo, a única pessoa que está na comunhão lá é o líder do novo viver. Está quem toca? Lá embaixo é um que está sendo retornado, ele vai tocar lá embaixo. Quem rege? É alguém que está retornando. O único líder na comunhão é o líder do novo viver. Quem vai reger é alguém que está voltando, ele vai reger lá embaixo, ele vai reger o novo viver. É a integração, irmão. Só que a gente deixa disperso. Mas o cuidado que Paulo recomenda a Filemon é extraordinário. Cuida dele, abraça ele. Eu confio em você, você tem amor, você tem fé. E outra coisa, a dívida dele eu pago. Há um debate. Esses dias eu estava ministrando numa escola bíblica lá em Agudo. E um grande pregador do nosso estado, meu amigo, não é o pastor Leandro. Eu ministrei com o pastor Leandro agora dia 29 de março lá, na escola bíblica lá. Foi uma benção. Eu ministrei sobre integração. Eu falei que o filho pródigo ele foi achado. Tu acredita nisso? Foi achado. E eu te provo que é uma doutrina. Porque a doutrina na teologia é 3 parâmetros, correto? A ovelha foi achada? Foi achada? A dracma foi achada? Então o filho pródigo foi achado? Irmão, vocês ficaram quietos agora. Não foi achado o filho pródigo? Sim ou não? Quem não concorda aí? Então, se não concorda, pega a sua Bíblia. Vou lhe provar. 15:24 de Lucas. O senhor vai ler, por favor, bem alto. Eu vou lhe provar que o filho pródigo foi achado. Não. Antes do senhor ler, eu vou fazer uma pergunta para alguém aqui. Não, o Raul é muito novo. Não, mas o Raul é homem. Irmã, qual é o seu nome? Irmã Carol, o Raul acha alguma coisa em casa? Não, mas ele acha sem te pedir informações, tudo certinho. Não acha. Nós homens temos essa deficiência desde que nascemos, não achamos nada em casa. Né? A pastora disse que se é. Não achamos. Quem acha? Alguém. Lá em casa eu tenho a minha esposa e a minha filha Esther. A minha gravata, meu bem. A irmã riu lá, ó. Ela concordou comigo. Ela que acha. Então lê para mim, querido. Lê para mim, por favor. Bem forte. Olha bem, há um espaço de tempo, estava morto, reviveu, vírgula, estava perdido e foi o quê? Achado. No achado aqui tem um ponto final. Quem achou ele? A Bíblia está dizendo que ele foi achado. A palavra achado no grego é eureucleia. Eu faço uma pergunta, o senhor é pai? Quantos filhos o senhor tem? 2 meninas. Uma dessas meninas se perdeu.
Porque quis. Ó, filha, não vai em Porto Alegre, filha. Eu vou, pai. Não vai, eu vou. E ela foi. Então o senhor vai achar ela? Vai procurar. Mas vai procurar, correto? Só acha quem procura, correto? Ah, mas o senhor não é um homem mau? O senhor é, a Bíblia diz. Vós, sendo homens maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos. Imagina, vosso Pai que estás no céu. Agora, como é que Deus, sendo todo-poderoso, misericordioso, não vai buscar o filho pródigo? Como, irmão? Se o senhor buscaria a sua filha, o senhor acha que Deus não vai buscar um filho pródigo lá fora? Ele vai. Como, pastor? Importa que nós o adoramos em espírito e em verdade. Deus é espírito, correto? O Espírito Santo é espírito, correto? Ele vai me usar, correto? Irmãos, ele vai me usar. Por que o Espírito Santo não me entrega uma profecia? Por que ele não se manifesta aqui e entrega? Nós morreríamos. Mas ele dá um fagulho da presença dele na vida de alguém, e alguém entrega o recado dizendo, meu servo, né? Ele poderia falar, ou ele fala no coração também, claro que fala. Mas ele usa alguém. Então essa analogia, até esse amigo ele diz, pastor Eudes, há um texto que diz, eu vi uma matéria no Ministério da Paz, que uma irmã escreveu dizendo que o pai botava o pão na janela para que o filho sentisse o cheiro. Ele disse, isso é heresia, desculpa. Que a Bíblia diz que ele foi para uma terra distante, como que o cheiro de um pão vai chegar na terra daqui a 100 quilômetros? Por favor, vamos analisar a Bíblia, né? Texto por texto. Olha a conotação do texto, não é coisa que não tem lógica, é coisa que tem lógica. Agora botou na janela um pão para ele sentir o cheiro, mas como se ele estava numa terra distante? E esse é o mérito do filho pródigo. O filho pródigo, ele não envergonhou o seu pai na terra dele, mas numa terra distante. Ele foi para longe para não dar vergonha para o pai. O filho pródigo não é rebelde, ele pediu, pai, me dá a minha herança, é um direito que ele tinha. Ele não deu desculpa, porque o meu irmão mais velho está me xingando lá, pai, porque não me deu a oportunidade para cantar. Não, o filho pródigo não deu desculpa, ele foi homem. Agora tem gente que é rebelde, é diferente. Eu não gostei, olha, não me usa no ministério, eu vou sair e abrir o ministério. Irmãos, aí é rebeldia. Agora o filho pródigo, ele não foi rebelde. Ele, pai, me dá minha herança. É um direito meu, claro que é, mas filho, não me dá. E pegou a herança e foi embora. Uma terra distante. E aí, eu tenho 2 filhos e uma filha. Todos os dias eu falo com meus filhos. Tem que falar com eles. Ó, filho, me mandou mensagem, que tudo bem? Eu falei, não, pai, tudo bem, que eu estou trabalhando. Eu sou meu filho. Agora imagina a saudade daquele pai. Ele tinha saudade do filho, passou tempo, e não era como hoje um WhatsApp, não, passou dias, passou meses. Nada de notícia. Ouvi dizer, meu senhor, que ele foi para uma terra de tal lugar lá, meu senhor. Vou mandar alguém lá. Eu mandaria, se fosse eu. E eu sou mau, diz a Bíblia. Eu mandaria. E a frase cair em si no dicionário vai dizer ser persuadido por alguém e retornar. Cair em si é ouvir um conselho de alguém, segundo o dicionário. Caiu em si porque, não faça isso. Peraí, tem razão. Ou faça isso. Volte para casa. Essas frases Deus me deu na madrugada. Eu me lembro que eu compartilhei uma frase, e o irmão compartilhou ela. E me ligou um rapaz lá de Voti.
Ele entrou no meu Facebook, tem meu telefone lá, ele me ligou, pastor, eu disse, tudo bem, o senhor não me conhece. E eu disse, sim, tudo bem, em que posso ajudar? Ele disse, pastor, eu sou desviado da igreja. E aí eu compartilhei aquela frase, deixa eu ver qual que eu compartilhei ali. A outra frase, estava aqui. Me ajuda aí, por favor, Lemuel. Não, pode passar, me ajuda aí. Compartilhei a frase. Ele me ligou dizendo, alguém compartilhou a sua frase do filho pródigo, pastor. Pode passar. E essa aqui. E eu estava aqui, pastor, no Facebook, olhando alguma coisa, e eu vi essa postagem. E eu estou indo para a igreja hoje, retornar. Irmãos, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que fazer alguém cair em si lá fora. Eu não entendo esse tema família, que quando alguém se perde, ninguém se vai atrás. Deixa voltar, deixa quebrar a cara. Pare com isso. Pare com isso, vai atrás. Faça a sua parte. Não voltou, tu fez sua parte. Continua insistindo, porque eu estive desviado com 17 anos de idade. Um dia briguei com meu pai e disse, pai, eu vou jogar bola. Meu tio está jogando no Santos, e eu fui convocado a fazer um teste no Operário em Rondonópolis, depois eu vou para Goiás lá, e o tio me levar lá no Santos, fazer um teste no Santos. E o meu tio insistindo, leva o Edinho, fazer um teste, rapaz, leva ele, e eu vou, não quero mais. Então tá bom, filho, o que eu vou fazer? Não quero mais. Tá. Mas aí não deu certo, meu tio, passou 3 meses, eu desviado. Comecei a jogar bola em campeonato, coisa e tal. Um dia eu cheguei no campeonato, sábado à tarde, 6 horas. Minha mãe disse, tem uma carta para ti, da tua cama lá, que deixaram aqui. Disse, quem, mãe? Não, uma carta. Eu pensei, deve ser alguma guria, será? Estou com a bola toda, né? Não era. Era uma carta do filho pródigo. Era uma carta que alguém dizia que sentia saudade da minha presença na igreja. Era uma carta que dizia que o meu lugar não foi preenchido na igreja. O maior erro dos pregadores é dizer, se você não quer, Deus bota outro no seu lugar. Irmão, isso é mentira, Deus não faz isso. Isso é conversa humana. O lugar de alguém sempre estará nesta casa. Vamos parar com essas conversas, não. Porque o filho pródigo tem que voltar sozinho. Não tem. Ele precisa de uma ajuda, de uma mão amiga. Ele precisa de uma mensagem de efeito dizendo, nós te amamos. Onésimo voltou sozinho? Não, ele veio com uma carta, uma recomendação que Paulo o achou em prisões. Agora, a regra é nós que colocamos. Olha, meu, volta no início, por favor. Aqui, ali, não existe regras. Segue para mim aqui, não existe regras. A pergunta é verdade isso? Sim ou não, irmãos? É verdade isso? No contexto de igreja é verdade? Por quê? Se você me der uma regra do filho pródigo, eu apago todas as mensagens, nunca mais compartilho elas. Não tem nenhuma regra lá. Eu vejo um pai compassivo de amor. E nós temos o projeto do filho pródigo lá, que tem um teatro. Será dia 1º agora, é o culto do filho pródigo. Todo mês de maio é o mês do filho pródigo. A nossa página compartilha. Pode seguir lá, de São Jerônimo, você vai ver lá. As frases do filho pródigo e a carta vai junto. Já passou de 88 cartas já esse mês.
tem desviado de todos os ministérios, a gente vai atrás de todos. Agora, qual é a regra que o pai botou, pastor? Tem lá. Tem regra. Pelo contrário, eu vejo um homem esperando o filho de longe, sentado esperando, porque quem viu o filho foi o pai. E de longe ele viu o filho. Alguém encontrou ele. O pai vai dizer, estava morto, reviveu. Estava perdido e tem o espaço ali, vírgula. Então são duas coisas diferentes, morto, espiritual, vírgula, perdido. Alguém achou ele. Alguém se dispôs, alguém diz, eu vou encontrar, meu Senhor, pode deixar para mim, eu vou atrás. Eu não vou trazê-lo se ele não quiser vir, mas se ele quiser vir, meu Pai, eu coloco ele nos meus ombros, eu trago ele. Porque, irmãos, tem gente que está esperando alguém lá fora, porque a vergonha. A primeira coisa que o diabo faz com alguém lá fora é dar a ele um casamento que não dá certo. Dá a ela filhos fora do casamento, ele vai se cair na bebida. Fica impossível dele voltar sozinho. Fica, irmãos. Eu me lembro que eu recebi aquela carta naquele sábado e eu fui no culto. Eu me lembro que tinha uma equipe, era um culto do filho pródigo da juventude, tinha uma equipe de jovens na porta e todos vieram me abraçar. E dizer, eu disse, como você faz falta no coral, a orquestra não é a mesma sem o seu trompete. Mas parece que quando alguém sai, parece que sobrou mais um lugar. Há uma frase que eu tenho ali, que eu gosto muito dela. Não é essa. Não é minha aquelas frases ali, viu? Está junto ali. Essa aqui. Eu me lembro que em Juí, pastor, 2021, a convenção que teve lá, foi desligado um pastor, vizinho meu de Nova Roma. E aí foi anunciado o desligamento dele pelo secretário da convenção e um pedido dele dizendo, peço à mesa diretora que me permita congregar com o pastor Eudes. Me ligaram, eu disse, claro que eu aceito, pode vir. Eu vou recebê-lo. Pastor Eudes, mas ele é um pastor, vai ser desligado, mas fica tranquilo. Antes de ser pastor é meu irmão. Antes de eu ser pastor, eu tenho que ser salvo. A minha credencial da CPADER não vai me levar para o céu, irmãos. Não vai. Nem a de evangelista, presbítero, não vai. Não, o cargo não leva para o céu. E eu me lembro que anunciaram lá. E eu desci no porão para pegar um livro da CPAD. Tinha 4 pastores. Me chamaram com chocarrice, dizendo, tu está bem de membro agora, e riam. Eu disse, vocês deveriam se envergonhar. Desculpa. Não estou brincando, não está brincando não, isso não é brincadeira. É um colega que caiu, é um colega que deslizou. O plenário tinha que estar chorando porque o diabo destruiu mais um pastor. Não é motivo de chocarrice quando alguém aqui cai, irmão, não é. É motivo de planto da igreja quando alguém aqui desliza e cai, é excluído. Tem que ir atrás e buscar dizendo, conta comigo. Eu me lembro de um obreiro que ele foi desligado lá no Caí. E Tupandi, eu fui para o Caí com a pastora Cássio e eu... Tratamos o caso dele, eu disse, pastor Cássio, me permite eu visitá-lo? Claro, pastor, visita ele, eu fui lá. Disse para ele, evangelista da igreja, disse para ele, meu amigo, eu vim aqui te dizer para você que eu estou contigo. Eu vim aqui te dizer que você tem um amigo aqui, e este amigo quer te ver você no céu. Ele disse, pastor, eu vou dar um tempo, eu estou muito envergonhado. Eu disse, não, vergonha é ir para o inferno. E fui embora para casa.
No próximo culto, estava ele sentado no primeiro banco. Passou uns meses, ele foi recebido na comunhão, e quando ele foi recebido, ele pediu: pastor, eu quero a palavra. Eu disse: eu estou aqui por causa do pastor Eudes. Ele não me abandonou, ele me visitou. Porque a primeira reação nossa é abandonar quem sai daqui. Ninguém mandou uma mensagem após o culto. Irmãos, é verdade. Vou ser sincero. Ninguém mandou mensagem: meu amigo, olha, eu sou teu amigo, independente do que aconteceu com você, eu sou teu amigo. Eu quero ir conversar contigo aí. É por isso que ficam lá fora e não voltam mais. E não há nenhuma regra no texto de Lucas 15, do 20 a seguir. Não há nenhuma regra. Não há. Do 11 a seguir. Mas eu vejo um pai. Eu vejo uma família. Ó. E aqui eu já estou encerrando, já que o pastor Leandro está me olhando torto aqui já. Eu acho que é aqui. Eu vejo uma família. Somos família, sim ou não? A família, lá fala, a família da AD São Jerônimo. Família é quando alguém passa dificuldade, estende a mão, sim ou não? Sim, é família. Agora, família, ela consegue compreender um ao outro. Até brigamos às vezes, discutimos: não é assim, mas é assim, não é assim. Mas quando acontece alguma coisa, nós somos 5 irmãos, rapaz. Nós se pegava entre nós lá, mas ia para a escola. Se alguém mexesse com o irmão meu, a gente brigava junto. Ó, meu irmão, rapaz, não mexe nele não. Eu estou brigado com ele, mas é meu irmão. Isso é família. Passamos perrengue, eu não gosto da visão do pastor lá. Não. Claro, tudo certo, mas respeita. Isso é família. O meu pai fugiu de casa com 13 anos de idade. Tentou matar um cara com 13 anos lá em Natal. Na Ceará Mirim, pertinho de Natal ali. Só que ele carregou a espingarda errada. Ele carregava pela boca a espingarda antigamente. E só saiu o pipoco e o cara desmaiou. Ele bateu o cara, ele foi embora. Pegou um pau de arara, parou em Minas Gerais com 13 anos, sem documento, sem nada. E aí um homem encontrou ele lá, registrou ele, e ele ficou por ali mesmo, sem endereço, casou com a minha mãe, e tudo certo. Teve nós, 2016, nós reunimos e disse: vamos levar o pai em Natal, bora. Até brinquei: pai, aquele homem que o senhor tentou matar lá, sabe que está vivo? Não vai me dar problema lá. Falei para ele: não, rapaz, deve estar até morto, aquele homem lá era mais velho do que eu, 30 anos. Tá, então tá bom, vamos a Natal. Aí ele foi com o meu irmão mais velho, eu não fui, mas o mais velho foi, pegou e levou ele. Contratamos um detetive para achar a família dele. Chegou em Natal, 3 da manhã com meu irmão no voo. Foram para o hotel, 6 da manhã ele acordou meu irmão. Euler, vamos. Ele: pai, chegamos 3 da manhã, rapaz, 6 horas agora, mas aqui já é dia, rapaz, vamos logo. Meu irmão levantou, tomou um banho com a minha cunhada e foram lá em Ceará Mirim. Ele disse: é o bairro Lagoão. E aí ele disse, botou lá no GPS Lagoão, lá alugou um carro, Lagoão, desceu lá. Tinha uma padaria. Vamos perguntar ali, pai. E ele tinha marcado com o detetive, investigador lá, 12:00. E aí ele chegou na padaria, um camarada com a camisa do Vasco. O Vasco numa má fase, rapaz. E o cara doente vascaíno. E o pai muito brincalhão. Meu amigo, de manhã sem camisa. Pra quê? O cara ficou brabo com ele. E o pai disse: mas que homem mal educado. Mas pai, o Vasco numa má fase, você não fala mais dessa. Mas tá bom. Aí viu um rapaz de bicicleta, o pai: meu amigo, por favor. Eu sou filho dessa terra. O cara é, rapaz. Que bom. Quem é o teu pai, tua mãe, o seu parente? O meu pai é seu Cícero Soares, a minha mãe é Severina Soares. A sua mãe é viva. Conheço. Teu pai não. O teu irmão é o dono da padaria ali. O vascaíno é o irmão do pai. Você vê que coincidência, rapaz?
Meu pai voltou lá, meu tio falou assim: rapaz, se esse cara falar mal do Vasco, eu vou brigar com ele. Mas meu pai disse: rapaz, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí meu irmão disse: não, pai, só um pouquinho. E o pai disse: mas rapaz, olha para esse homem aqui. Eu não estou entendendo, olha para ele. Ele olhou: tá, mas o que, por quê? É a tua cara. A cara do pai. Só que o cara estava bravo com o pai por causa do Vasco, não raciocinou que era a fisionomia do pai. Aí o cara disse: Damião, meu irmão Damião. O cara pulou o balcão da padaria, Raul, nem fez a volta, abraçou o pai, chamou, a minha avó passou mal, chamou a família, chamou todo mundo largou emprego, largou o que tinha, e vieram receber o pai. Tudo certo, fui lá em 2019, lá, sentei com a minha avó e disse: vó, me responde uma coisa, vó. A senhora tinha esperança de um dia o meu pai retornar? Ela disse: meu filho, eu por muitos anos botei o prato do seu pai na mesa. E não tem só um dia que o meu coração de mãe não tinha esperança que ele entrasse nessa casa de volta. Agora imagina Deus, se a minha avó pensa assim, imagina Deus, imagina a igreja do Senhor, quando alguém se perde. Agora veja bem, o texto vai dizer em Lucas que de longe ele viu o filho. E ele quebra toda a regra. Alguém diz: não é o seu filho, Senhor, é um andarilho, é um maltrapilho. Não é possível, está muito magro, Senhor, barbudo. Não é meu filho. Há uma frase, Samuel: eu sempre soube que você voltaria. E aqui eu encerro e fico de pé com vocês, por gentileza. Fica de pé comigo, por favor. É uma frase mais integrativa da igreja. Sabe qual é? Eu sempre soube que você voltaria. Esse aqui, esse aí. Por isso deixei, como é que diz ali? Tudo pronto. Agora, pastor Gemiro, o senhor é criador de gado? Não, né? Já foi? Já criou gado? Alguém aqui é criador de gado? Cria alguma coisinha para comer? Alguém aqui cria? Claro que cria. Tem um terneirinho lá, né? O senhor cria, meu querido irmão? Já criou. Para que se criava um terneiro? Para quê? Ou uma ocasião especial? Casou alguma filha? Sim. Matou um terneirinho? 2 terneiros, mas o senhor é bom, rapaz. Mas então, aí o senhor cevou no dia o terneiro ou o senhor cevou alguns meses antes? Agora, por que tinha bezerro cevado? Por quê? Irmãos, olha a conotação do texto, olha a interpretação. Por que tinha bezerro cevado? Por quê? Tinha roupa limpa? Tinha. Por que tinha roupa limpa? Tinha sandália? O salão da festa preparado. Passou um ano, meu senhor. Não, deixa preparado o salão da festa. Senhor, o boizinho já está ficando velho. Mata esse e bota outro na ceva. Senhor, mais um ano. Bota outro boi na ceva. Limpa o salão de novo. E a roupa? Manda fazer outra. A medida dele eu sei o número, a sandália. Senhor, o anel, manda alguém ilustrar o anel. Manda. Aleluia. Queridos, se no céu há festa, por que aqui não há? Por quê, irmãos? Por quê? Quem aqui conhece alguém que está afastado? Levante a mão, por favor. Alguém que está afastado, que você conhece, levante a mão se você conhece alguém. Todos conhecem? Claro que você conhece alguém que está afastado, irmão. Conhece. Está no computador as frases ali. Bota no grupo essas frases, por favor, Lemuel. Alguém
Hoje mesmo, consiga o número dele, mande para ele essa frase. Consiga a rede social dele, pesquisa lá, João da Silva Barbosa lá. Ele, então manda lá no Messenger dele essa frase. Manda, por favor. Me ajude a compartilhar, me ajude a fazer ele entender que a porta nunca estará fechada para ele. Hoje a frase da nossa mídia social de hoje foi: não esqueça, você tem um pai. Sabe por que o diabo lá fora quer? Ele quer que eles esqueçam que tem um pai, que tem uma família. A primeira estratégia do diabo é dizer: filho pródigo, ninguém quer você lá. Porque, irmãos, eu tive desviado e eu vi pessoas cortar a volta de mim, porque eu estava com a chuteira e o calção. Eu vi pessoas. Isso não é crente. Mas vi pessoas dizer para mim: eu vem cá, deixa eu te dar um abraço. Eu também encontrei esse tipo de pessoas. E eu pergunto: qual é a sua atitude com aqueles que estão lá fora? Com aqueles que saiu, quebrou a cara? É de bem feito? Perdeu o ministério, cantava lá, está aí, 2 filhos agora, né? Uma região coral, está aí, casamento estragado, divorciado. É essa a sua? Está errado. Você está mais desviado do que ele. Agora você é uma sensação de dizer: meu Deus, me ajuda a trazê-lo de volta. Há uma frase que fala assim: não importa o que você fez, apenas volte para casa. Aleluia. Porque o pai conserta tudo, sim ou não? Se o Pedro estragar algo lá, o Lemuel vai consertar, porque ele é pai. Sim ou não? Se o Lemuel tacar uma pedra na TV, tu vai mandar trocar o display dela? Claro que vai, porque tu é pai. É você que conserta tudo em casa. Você é o pai. Deus, ele faz a mesma coisa. Deus conserta tudo, bota tudo no lugar. Ele é especialista nisso. E o mais amado em Deus é que ele, quando ele vê o filho pródigo, ele corre ao encontro dele e ele diz: o meu filho estava morto, ele deu perdido, foi achado. Trazei depressa o bezerro. Aí ele manda trazer roupa, sandália, o anel. Raul, quando tu botou o anel no dedo da Carol, a aliança, tu deu metade dos bens para ela, meu amigo. Sim ou não? O anel está dizendo: te devolvo. Oh, glória. Se você pregava, vai pregar 2 vezes mais, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Se você cantava, vai cantar com mais unção. Se você regia um coral, se você tocava. Irmão, o anel está dizendo: devolvo. Eu estou te devolvendo o ministério, os dons. Estou devolvendo, o dom não se perde. Estou devolvendo tudo para você, pai, mãe. E a herança que eu gastei, não importa. Eu estou te devolvendo de novo a herança. Isso é aliança, irmãos. Aí você não entende isso. Aí você já é rico aqui de ministério, de herança, e quer impedir o pai de devolver aquele que se perdeu. Não faça isso. Vamos orar? Eu quero que você ore por alguém que está afastado. Tem alguma mãe que está com o filho afastado aí? Um pai que está com o filho mesmo, filho carnal. Que está com algum familiar afastado? Tem alguém que está? O senhor está, irmão? O senhor quer vir aqui na frente? Eu vou orar pelo senhor. Alguém mais que está com alguém afastado, um irmão, um parente, vem aqui na frente, eu vou orar por você. E eu quero desafiar você a mandar essa mensagem para ele ainda hoje. Mande para ele.
Escolha uma mensagem, tem 12 mensagens, escolha uma e mande. Você vai ser dirigido por Deus, mande. Alguém que tem um amigo que está afastado, que vai mandar essa mensagem. Levante a mão, por favor. Você que tem um amigo que está afastado. Pastor não mora aqui, mande para ele essa mensagem. Lá os porteiros, mande essa mensagem para ele hoje. Mande hoje, por favor, mande hoje. Porque essa mensagem pode dar livramento para ele. Essa mensagem pode trazê-la amanhã à noite aqui no culto. Esta mensagem pode. Talvez ele precise somente dessa mensagem, entender, poxa, há um Deus que me ama, há um Deus que não importa com as minhas fraquezas, mas com o meu arrependimento. Deixa eu orar por você, Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por este momento tão especial. Senhor, eu quero ministrar, Pai, sobre a vida de cada um que está aqui nesta noite. E que esse processo de discipulado, Pai, possa alcançar os 4 cantos de Uruguaiana, Pai, e até mesmo os interiores, Senhor. E que muitas almas, Pai, venham a ser rendida aos seus pés nesses dias, Senhor. E que o pastor Leandro possa ter uma colheita de almas, Pai, como nunca visto nesse lugar, Senhor. E que muitos filhos que saíram desta igreja possam, Deus, ser reintegrados, Pai, ser consolidados, ser, Deus, recebidos de volta, Pai, nesta casa, Senhor, em nome de Jesus.